R$ 1 milhão. Eu sei que esse número chama a atenção de muitas pessoas, é o objetivo, é a meta de vida, a meta financeira de muitos, mas a grande pergunta é: será que dá para viver de renda com R$ 1 milhão investido, considerando a taxa de juros atual, o cenário atual? É possível viver de renda com esse valor? Eu vou te falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Matheus Rocha, sócio consultor aqui na Musa Capital e especialista em investimento certificado pela Ambima. Vamos lá, vamos para o vídeo. Para te mostrar isso, para a gente fazer alguns cálculos, algumas simulações, eu vou utilizar uma planilha aqui, matemática, onde a gente vai fazer algumas simulações de rendimento com R$ 1 milhão investidos. Vamos lá, vamos para a tela do meu computador. Antes disso, pessoal, eu estou aqui no site do Banco Central do Brasil, para a gente olhar algumas informações importantes antes de a gente partir para os cálculos. Primeiro, importante considerar que atualmente a gente tem uma taxa Selic, a taxa de juros, a taxa básica da economia, em 13,75%. Então a gente está num momento aí de taxa de juros elevada no Brasil, acima da média histórica dos últimos 20 anos. E a gente está com a inflação acumulada dos últimos 12 meses na faixa aí de 4,65%, próximo de 5% nos últimos 12 meses. Tá? A gente está num momento onde a taxa de juros está elevada, o Banco Central foi fazendo aumentos da Selic nos últimos tempos para tentar conter essa inflação e aos poucos a gente vê impactos, e a inflação aos poucos vem desacelerando e pode ser que daqui a alguns meses o Banco Central passe a começar a cortar a Selic. Então é um cenário aí que a gente vem vendo atualmente. Então vamos lá, vamos para a nossa planilha. Quando a gente pensa em investimentos, normalmente um indicador interessante aí que é utilizado para a parte de renda fixa é o CDI. O CDI ele deriva basicamente da Selic, então atualmente a Selic, como a gente acabou de ver, ela está em 13,75% e o CDI, que é um pouquinho abaixo, está em 13,65%. Então a gente pode utilizar esses números aqui na hora de fazer a nossa projeção. Tá? Então o que eu vou simular aqui nessa planilha que eu estou compartilhando com vocês? Primeiro, vamos supor que eu tenha R$ 1 milhão investido. Tá? R$ 1 milhão investido, considerando o CDI a 13,65 ao ano, vai ter um rendimento médio, aí, um rendimento próximo disso mensal, perto ali de 1,10% ao mês, tá? Com a taxa de juros atual. Se a gente fizer um cálculo aqui considerando 12 meses, então um ano, 12 meses, R$ 1 milhão investido em 12 meses vai ter um rendimento, vai ter um rendimento bruto no futuro, depois de um ano, de mais ou menos R$ 140 mil. Esse seria o lucro bruto. Óbvio que a gente precisa descontar o imposto de renda para chegar no valor líquido. No caso de um investimento em um ano, aqui tem a tabela do imposto regressivo, passando de 360 dias, então passando de um ano, esse valor vai ter a alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre os rendimentos. Então a gente colocou aqui a alíquota de 17,5%. Quer dizer que dos R$ 140 mil bruto obtido com os investimentos, com R$ 1 milhão investido ao longo de um ano, a gente teria em torno de R$ 115 mil líquidos, descontados o imposto de renda. Então esse seria aí o rendimento que R$ 1 milhão daria hoje investindo em 100% de CDI, num investimento de renda fixa conservador. E será que esse valor dá para viver de renda? Esse valor é suficiente? Se a gente fizer uma conta aqui, esses R$ 115 mil vai dar mais ou menos uns R$ 9 mil líquidos por mês. Então, com R$ 1 milhão investido hoje, com esse rendimento, o investidor, aquela pessoa, poderia ter em torno de R$ 9 mil líquido por mês para viver. Acredito que para muitas pessoas seria uma renda considerável, uma boa renda, que daria para viver de forma tranquila. Então, o primeiro número aqui para a gente pensar. Agora entra um ponto muito importante que a gente precisa considerar quando a gente está fazendo essas simulações. Aqui a gente simplesmente fez uma comparação, a gente está fazendo uma análise do rendimento que aquele investimento pode ter, mas a gente não está considerando a inflação. E isso é um erro que muitas pessoas fazem quando fazem essas simulações, é esquecer de incluir a inflação. Porque ao longo do tempo o nosso dinheiro vai perdendo o poder de compra, vai se desvalorizando por causa da inflação. Então a gente precisa considerar isso na nossa conta. Pode ser que esse R$ 1 milhão hoje, daqui 3 anos, não vai mais ter o mesmo poder de compra porque a inflação vai acontecendo ao longo do tempo. Então vou trazer um gráfico aqui que é interessante para a gente considerar.
Quando a gente olha aqui esse gráfico, tá? Ele está basicamente, tem um histórico aqui dos últimos 20 anos no Brasil, a gente vê que ele traz primeiro o cenário, né, desde os anos 2000, a gente vê que desde os anos 2000 o CDI médio, né, a taxa de juros médio na economia brasileira foi de 11,29, tá? Então mais baixo do que está agora. E a inflação média nesse período foi de aproximadamente 6,19, tá? Então o que quer dizer? Que se a gente pegar os rendimentos da nossa carteira de investimentos e descontar a inflação, nesses últimos 20 anos, a gente teria alguma coisa perto de 5% ao ano de ganho real, que seria a diferença aqui, né, da taxa de juros menos a inflação. Esse é o número que a gente precisa considerar ao longo do tempo, é quanto que a gente consegue obter de ganhos reais, de ganhos acima da inflação. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico, a linha azul, a primeira linha, é basicamente o CDI, né, é essa curva da taxa de juros. A linha abaixo, esse azul mais escuro aqui, quase preto, é o CDI descontado, o imposto de renda. E essa linha aqui vermelha, mais alaranjada, aqui é a inflação. Então a gente consegue ver que historicamente, né, o investidor brasileiro ele tem ganhos reais. Claro que pode ter momentos que isso vai alterar quando a inflação estiver muito elevada, que aconteceu aqui em 2020, 2021. Com a inflação muito elevada e a taxa de juros baixa, não vai ter ganho real. Mas, historicamente, no Brasil é possível obter ganhos aí na faixa de 5%, 6% com investimentos em renda fixa. Então, uma informação muito interessante que a gente precisa considerar naquela simulação. Porque esses R$9.000 de renda que a gente estimou aqui que é possível conseguir mensalmente, se a gente retirar ele 100% todos os meses, em algum momento a gente vai começar a perder o nosso poder de compra. Porque o nosso dinheiro vai ser corroído, né? vai ser corroído pela inflação. Esses nossos R$9.000 aqui que está sendo possível gerar hoje, ao longo do tempo ele vai perder valor. Por isso não é esse o cálculo correto que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em viver de renda com um patrimônio. Eu vou te mostrar o cálculo certo, como que a gente deve fazer isso na sequência. Antes disso, se tu está gostando do vídeo, aproveita, já deixa teu like aqui, te inscreve no nosso canal. Lembrando que nós temos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. E para quem tem interesse, quem já investe, tem um patrimônio consolidado, quer contar com um auxílio profissional, uma consultoria profissional nos seus investimentos, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição, que a gente vai te ajudar a fazer a gestão da tua carteira, alcançar os teus objetivos financeiros. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos continuar no vídeo aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente precisa considerar esse ganho real, quanto que a gente consegue ter de ganho acima da inflação. Atualmente, com a Selic alta, né, em 13,65 e a inflação ali perto de 5%, a gente está tendo um ganho real bem alto, a gente está tendo um ganho real aí de quase 9%. Nesses últimos 12 meses, se a gente considerar os números atuais, mas a gente viu que historicamente no Brasil não é isso que acontece. O ganho real é perto de 5%, 6% ao ano. Tá? Então, qual que é a conta que a gente precisa fazer para chegar nesses números? Tá? Aqui é basicamente uma fórmula que a gente pode utilizar. Tá? Então, para eu saber o patrimônio que eu preciso ter lá na frente, o patrimônio necessário para eu viver de renda, eu tenho que fazer uma divisão entre a renda anual que eu quero ter. Então, vamos supor que eu quero ter R$100.000 lá na frente, eu tenho que dividir essa renda pelo rendimento acima da inflação que eu consigo ter. Então, no caso, os 5%, tá? A gente vai considerar 5% aqui na conta. Então, olhem qual a conta que eu estou fazendo aqui. Vamos supor que eu queira ter R$100.000 de renda anual, tá? R$100.000 por ano daria aproximadamente aqui R$8.000, R$8.300 por mês, tá? Para eu saber quanto que eu preciso de patrimônio para ter essa renda, considerando apenas o ganho real, né, acima da inflação, eu vou dividir aqui R$100.000, que é a minha renda anual desejada, pela minha meta de rendimento acima da inflação, no caso, os 5%. Eu dividindo esses dois valores, eu chego em R$2 milhões. Então, R$2 milhões seria o número necessário para eu obter uma renda próxima ali de R$8.000 por mês, considerando que eu estou retirando mensalmente só o que eu ganho acima da inflação, tá? Então a gente está considerando 5% aqui. E óbvio que isso aqui vai mudar. Se eu conseguir ter um rendimento um pouco maior, 6%, 7%, eu vou precisar ter um patrimônio menor, né? Então, vamos supor que a gente tenha um ganho de 7% acima da inflação, eu poderia ter um patrimônio ali de mais ou menos R$1.400.000 para ter essa renda anual de R$100.000. Então, pessoal, o ponto aqui
não fazer a conta, essa conta básica, simples, que a maioria das pessoas fazem, que foi a conta que a gente fez aqui inicialmente. Eu tenho R$1 milhão, eu consigo 1% de rendimento ao mês, eu vou ganhar R$10.000 por mês. Não é essa conta. Você vai realmente ganhar isso. Mas, se você quer viver de renda com esse patrimônio, não é esse valor que você pode consumir mensalmente, porque se você consumir esse valor mensalmente, com o passar do tempo, o seu patrimônio vai começar a se deteriorar, porque você não está considerando o rendimento real, o rendimento acima da inflação. Então, pessoal, esse é um conceito muito importante que precisa ser considerado, né? Óbvio que alcançar R$1 milhão é uma excelente meta, né? É um sonho de muitas pessoas, é um objetivo de muitas pessoas e já é possível obter uma boa renda mensal com R$1 milhão investido. Você precisa adequar o cálculo para o que faça sentido para ti, né? Para a tua realidade, para os teus objetivos de vida. Se tu ficou em dúvida, volta aqui no vídeo, confere de novo a fórmula, faz a tua conta e comenta aqui embaixo qual que é o patrimônio que tu gostaria de ter para viver de renda, qual que é o teu desejo, a tua meta. E não esquece de te inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os teus amigos e deixar o teu like. Obrigado, pessoal, e até a próxima.